Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos continuar fazendo o nosso tutorial do Centrifugal Fan. Vamos fazer agora a montagem final. Eu tenho aqui o conjunto montado, final. Nós vamos fazer esta montagem. Colocar todas as peças que nós fizemos nos vídeos passados, os subconjuntos. Eu tenho aqui o desenho detalhado. Está todo detalhado o conjunto com as peças. Eu tenho o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho está todo detalhado. Você baixa esse desenho na descrição do canal. No vídeo que você está assistindo, clique em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF através do Drive Google. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor, estou na pasta de trabalho que nós criamos. Veja o primeiro vídeo como criar esta pasta. Vamos ver no PDF. Nós vamos fazer este conjunto. Então o nome do conjunto está aqui, ó, Centrifugal Fan Assembly. Vamos aumentar aqui o zoom. Então eu vou entrar aqui com o nome do conjunto e criar o primeiro arquivo. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em New. Vou selecionar aqui Standard Milímetro IAM. IAM é Inventor Assembly. Vou clicar em Criar. Estou na tela de montagem. Aqui está Assembly e aqui está o nome do arquivo Assembly 1. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é salvar, clicar em Save e vou entrar com o nome. Então aqui é Centrifugal Fan Assembly. Então o nome está colocado, está na nossa pasta de trabalho. Eu vou clicar aqui para salvar. Estou aqui na aba Assembly e vou clicar aqui e colocar a primeira peça. Vamos ver no PDF. Então eu vou começar aqui colocando a primeira peça, vai ser aqui o item 2, ó, que é o Base Frame. Então eu vou colocar o frame do conjunto, ó, o esqueleto. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Place. Vou clicar aqui em Base Frame e vou clicar em Open. Ele coloca aqui o arquivo no centro do Inventor. Está configurado para isso, ó, ele colocou já aterrado. Eu não quero colocar mais nenhuma peça, vou apertar ESC. Então o arquivo está fixo, se eu clicar aqui e puxar, ó, aparece o ícone de fixo, uma taxinha ali, ó, aterrado. Vou clicar com o botão direito aqui, vamos clicar no vazio, e aqui está aterrado, ele está falando aqui, ó, Ground. Então aqui vou clicar no vazio para tirar seleção, eu vou vir aqui em Tools, em Application Options, então ele abre a janela de Application Options e na aba Assembly está configurado para fazer isto. Ó. Então colocar o primeiro componente na origem e aterrado. Está marcado, vou deixar desta maneira e vou fechar. Então o primeiro componente já está restrito, ó. Eu não preciso fazer nenhuma restrição nele. E ele está do jeito que eu construí ele. Então se eu vier aqui e ligar o plano dele, ó, clicar em origem, clicar aqui com o botão direito, clicar aqui em visibilidade e vier no plano do conjunto da montagem, ó, se eu passar aqui o plano está batendo, ó, um plano em cima do outro. Ó. Então do modo como eu construí o conjunto. Aqui também, ó, vou ligar esse plano, clicar em visibilidade e vou vir aqui está batendo o plano. Ó. Então os três planos estão do jeito que eu construí o meu desenho aqui. Vamos tirar a visibilidade, clicar com o botão direito, tirar a visibilidade, clicar com o botão direito, recolher, eu não preciso nesse momento, então vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vou clicar em Yes to All, clicar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 1, ó, que é o Fan Housing, então é o alojamento aqui do nosso Centrifugal Fan. Vamos voltar para o Inventor. Então a primeira coisa é que eu vou abrir o arquivo, eu vou clicar em Open. E vou abrir aqui o Fan Housing e dar Open. Então aqui o meu arquivo, aqui, se eu selecionar uma peça, ó, ele está genérico, está default. Ó.
Então, o material está genérico e o acabamento está default. Então, vou selecionar aqui todos os itens, ó, apertar Shift até a curva. Então, menos o parafuso, eu selecionei todos os itens. E vou mudar o material. Vou clicar em genérico. Vou vir aqui e vou selecionar aqui esse Steel Alloy. Ó, dar um clique. Então, ele já pega o material e pega o acabamento. Então, vou clicar no vazio. Se eu clicar aqui na peça com o botão direito, clicar em propriedades, vir em Physical, então o material que eu selecionei está aqui, ó. E o peso específico está aqui da peça. E o peso da peça está aqui. Então esta peça aqui pesa quase 63 quilos. Vamos fechar aqui. Eu vou clicar no vazio, eu vou salvar, vou clicar em Yes to All, clicar OK. Eu vou vir no conjunto que nós estamos fazendo. Vou dar um clique. Agora eu vou trazer aquele fan housing. Então vou clicar aqui Assembly, vou clicar em Place, vou selecionar aqui o fan housing e vou clicar Open. E vou colocar aqui na tela, ó, dar um clique e descarregar. Vou apertar ES, que é só uma peça que eu quero. E agora eu vou posicionar o alojamento aqui no Base Frame. Então vou pegar os planos deste subconjunto, eu vou ligar o plano, expandir aqui, clicar aqui no plano com o botão direito, clicar em visibilidade. Clicar neste outro com o botão direito, clicar em visibilidade. Então note que este plano aqui, eu vou apertar Shift e o botão do meio. Então este plano aqui que está é desta peça. Então eu preciso pegar aqui uma peça do meio, para pegar o plano aqui do meio. Ó. Então eu vou pegar aqui, clicar no vazio. Eu vou pegar uma peça aqui do meio, ó. Então eu vou pegar esta peça, eu vou expandir aqui o Folded Mode, vou expandir a origem e vou pegar o plano do meio. Ó. Então este plano, vou clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar no vazio e vou desligar este plano, ó. Clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Então eu vou usar este plano aqui da peça, para colocar aqui no plano do conjunto. Vou ligar aqui outro plano. Então este plano me interessa, eu vou clicar com o botão direito, clicar em visibilidade, que é o meio da peça. E aqui vou expandir o plano do conjunto, ó, que está aqui, ó. Eu vou ligar também o plano do conjunto. Eu vou clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar aqui em Home. Então minha peça está desta maneira, ao apertar Shift e botão do meio. Ó. Então tem os planos do conjunto geral, não é do frame. Os planos do frame está aqui, ó, no frame. Eu não vou usar por enquanto. Então vou recolher aqui. Agora eu vou fazer a restrição. Então vou clicar em Constraint. Eu vou clicar neste plano e vou clicar neste plano. Então ele foi para lá, ó. Eu só vou inverter aqui o plano, eu vou clicar em Flush, então ficou para cima, vou clicar em Home, então está desta maneira. Ó. Eu vou continuar aplicando restrição, vou aplicar essa daqui primeiro, né? E vou fazer outra restrição, então vou clicar neste plano e vou clicar neste plano. E vou aplicar a restrição. O próximo plano é este com o plano da base, ó. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho uma distância, vamos aumentar mais aqui, ó, o zoom. Então tem uma distância no plano, ó, de 785. Se eu pegar embaixo da viga, vai ser essa dimensão aqui, ó. Então é embaixo da viga. Eu vou pegar no plano. O plano está passando aqui, ó. E o plano do centro do meu fan house. Vamos voltar. Então eu vou clicar aqui neste plano e vou clicar neste plano. E vou entrar com a distância aqui de 785. Vamos confirmar. Então é 785, vamos voltar. Eu vou clicar aqui em Mate para ver se vai para cima. Não vai, então vou entrar aqui com negativo. Ó. Menos 785. Vou clicar aqui em Mate. Então está lá. Ó. Posicionou onde que eu quero. Vamos girar aqui de frente. Ó. Então deste plano até lá em cima está 785. Vou clicar no Home e vou aplicar esta restrição. Vou cancelar. Então o meu fan house está aqui com 3 restrições, ó, que eu apliquei.
Agora eu vou desligar o plano, não preciso mais. Ó. Clicar em visibilidade, vou recolher, vou clicar aqui no plano, clicar em visibilidade, clicar neste plano em visibilidade. Então eu posso ligar o plano ou não preciso nem ligar. Se eu conseguir pegar direto aqui, você ter prática, você já pega direto. Não precisa ligar, mas ligar é uma boa. Melhora um pouquinho mais a precisão da sua seleção. Vou clicar com o botão direito, clicar em visibilidade, vou recolher, vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Clicar em Atual, clicar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 6, ó. O item 6 é o mancal e o eixo, o subconjunto. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui o conjunto. Está aqui, ó, mancal shaft assembly. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui para descarregar na tela. Vou apertar ESC, que é só uma peça que eu preciso. E vou girar aqui no cubo. Então vou colocar aqui esta base alinhado aqui com o base frame. Então vou clicar em Constraint, eu vou girar aqui o cubo, clicar neste canto, vou pegar aqui a base do shaft, do mancal, vou clicar aqui nesta face do cubo e vou clicar aqui nesta viga, ó, nesta face. Então está aplicada a primeira restrição. Vou clicar aqui para aplicar, vou cancelar aqui a restrição, vou clicar aqui vista front de cima. Esta parte aqui da peça precisa ir para o outro lado, então vou clicar aqui em Free Rotate, vou clicar no conjunto, vou vir aqui do lado, ó, clicar no ícone desta maneira, ó, e girar o meu conjunto, para deixar desta maneira aqui. Então a arruela está deste lado aqui, ó. Vou apertar ESC e vou posicionar agora o furo com furo aqui, ó. Então vou girar aqui um pouco, apertar Shift e botão do meio. Vou aproximar, vou clicar em Constraint, eu vou clicar aqui neste furo, nesta face, e vou clicar nesta face do furo. Então está aplicada a primeira restrição. Vou aplicar a restrição e vou continuar aqui deste lado, da mesma maneira. Vou clicar nesta face e aplicar. Vou cancelar. Então está posicionado o mancal, na posição que eu preciso. Vou clicar aqui de cima. Está desta maneira o meu mancal. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o impeller, ó, o item 4, que está aqui na face do eixo que nós montamos. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Eu vou selecionar o impeller, vou clicar em Open. E vou colocar o impeller aqui do lado, ó. Vou apertar ESC, vou clicar em Constraint. Para facilitar aqui a montagem, eu vou apertar Shift e girar, para enxergar melhor o eixo. Eu vou clicar aqui no Fan House com o botão direito e vou clicar aqui em Suppress. Então está desta maneira, ó. Vou voltar aqui, vou clicar aqui em Constraint. Eu vou clicar nesta face do cubo, ó, neste canto. Vou clicar aqui em Insert. E vou clicar nesta face do impeller, ó, no furo aqui do nosso cubo. Vou clicar em Home e vou clicar nesta aresta do eixo. Pode ser nesta aresta interna ou na externa, tanto faz. Vou clicar nessa externa aqui, ó, dar um clique. Então está aplicada a restrição de Insert. Vou confirmar a restrição e vou cancelar. Então se eu girar aqui meu impeller, ó, ele está girando sobre o eixo. Vou clicar aqui no Back para ficar de lado. Então está na face do eixo. Então o Insert faz duas restrições, ó. Ele colocou no centro e colocou na face do eixo. Vou clicar aqui em Home. Eu vou procurar aqui a chaveta, ó, vou clicar com o botão direito. Eu vou vir aqui no conjunto do mancal, do eixo, clicar aqui em Expandir. Eu vou clicar na arruela com o botão direito e vou clicar aqui em Suppress. Para enxergar aqui a chaveta, então eu vou clicar em Girar. Vou apertar Shift e o botão do meio. Então a chaveta está para cima aqui no mancal, ó, e o impeller está aqui. Então vou vir aqui no conjunto do impeller, expandir. Vou clicar na origem, expandir e vou ligar o plano que eu quero ali, ó. Então este plano, ó, vou clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar aqui em Home e vou fazer o mesmo do mancal, ó.
Então do conjunto do bancal, vou expandir aqui a origem e vou selecionar este plano aqui, ó. Vou dar um clique nele, vou vir em Constrain. Então eu já peguei um plano, ele está pedindo a seleção 2 aqui, ó, está em Mate. Eu vou selecionar este plano. Então está posicionado. Vou aplicar. Vou cancelar. Então se eu girar de frente aqui, ó, vamos ver como é que ficou a chaveta. Ó. Então está posicionado. Ó. Está aqui, ó. Está correto. Eu vou trazer aqui a arruela de volta, clicar com o botão direito, clicar em Suppress. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui no Fan House, botão direito, clicar em Suppress. Vou recolher a árvore e vou recolher a árvore. Vou clicar no vazio, clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Ele cria aqui um Level of Detail 1. Eu vou dar Yes aqui, não tem como, tá? Ou é Yes ou não. Então vou dar Yes to All e vou dar OK. Então ele criou aqui, vou vir em Representation. E aqui no Level of Detail. Vou clicar aqui em expandir. Então ele criou esse nível aqui de vista, ó, de detalhe. É um modo de trabalhar com o Inventor. Mais para frente nós vamos fazer um tutorial sobre isso. Então vou clicar aqui em 2 vezes no Master para voltar no Master. Tornar ativo. Vou clicar com o botão direito aqui e vou deletar. Então voltou ao normal. Vou recolher. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 3, que é o Inlet Cone. Então o cone frontal aqui, vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Place. Vou procurar aqui o conjunto do cone. Está aqui, ó. Vou clicar e vou clicar aqui em Open. Vou colocar aqui do lado, dar um clique. Vou apertar ES, que é só uma peça que eu preciso. Vou clicar em Constrain. Vou clicar aqui em Insert. Vou girar aqui no cubo, clicar neste canto. Vou selecionar aqui esta aresta da flange. Vou clicar em Home novamente e vou selecionar essa aresta aqui do furo. Então está aplicada a restrição. Insert, vou confirmar, aplicar e vou cancelar. Então aqui a restrição Insert faz 2 restrições ao mesmo tempo. Ó. Então se eu vier aqui no conjunto, eu tenho só uma restrição. Então eu economizei uma restrição, que seria de face e a outra de centro. Então eu fiz tudo isso no Insert, ganhei uma restrição. Num conjunto muito grande isso é muito valioso. Se vier aqui 2.000 peças e eu economizar uma restrição em cada peça, já vai fazer uma grande diferença. Então vou continuar aqui, eu vou clicar na origem, eu vou pegar aqui um plano do Inlet Cone. Então este plano, vou dar um clique, selecionar, vou clicar em Constrain, está em Mate, eu vou vir aqui no conjunto, na origem, expandir e pegar o plano do conjunto. Não aparece, eu venho para a tela e volto aqui. Agora aparece. Então vou pegar este plano. Então está restrito o meu cone. Vou confirmar a restrição e vou cancelar. Então se eu clicar aqui agora eu não giro mais. Ó. E eu confirmo aqui 2 restrições somente, eu travei meu conjunto. Vou fechar aqui recolher e vou recolher aqui também. Vou girar aqui o botão do meio do mouse. Eu vou desligar este plano aqui. É do Impeller, ó. Então vou clicar aqui, clicar em origem, desligar o plano, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade e recolher. Vou clicar em Home e vou salvar. Clicar em Yes to All, clicar OK. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui a fixação do cone, ó. Então tem 3 itens aqui, 19, 20 e 21. Vamos ver na lista. Então aqui o 19 é uma porca sextavada, ISO 4034, o 20 é uma arruela lisa e o 21 é um DIN 128, uma arruela de pressão. Vamos voltar para o Inventor. Então eu vou vir aqui em Place na seta, ó, na parte de baixo, dar um clique e vou para a biblioteca do Inventor. Vou clicar em Place from Content Center. Então estou na biblioteca. Aqui o filtro está selecionado para ISO, eu vou desmarcar o ISO. Então aqui fica para todos os padrões. Ó. Se eu clicar aqui no parafuso, selecionar parafuso e cabeça sextavada. Então eu vou ter aqui todos os padrões de parafuso. Eu tenho métrico, tenho polegada, eu tenho aqui o Ghost,
Eu tenho o DIN, tenho o britânico, ó, GB, tem BS, CSN, DIN. Então todos os padrões estão aqui. E o ISO? Ó. Então aqui eu vou filtrar, eu quero só ISO. Então eu vou clicar no ISO. Vai aparecer só parafuso cabeça sextavada ISO. Então eu vou pegar aqui a arruela lisa, plana, vou dar 2 cliques e vou clicar aqui na 7091 e vou dar OK. Eu vou fazer do modo simples, eu vou colocar aqui do lado, dar um clique. Vou pegar o tamanho, que é 12, e vou dar OK. E vou clicar aqui novamente para colocar a arruela. Então está colocada uma arruela. Vou apertar ES, que é só uma arruela que eu quero. Vou clicar em Constraint. Vou selecionar Insert e vou clicar aqui nessa aresta da arruela. Vou aproximar aqui e clicar aqui nessa aresta do impeller, do furo. Então está aplicada a arruela. Vou confirmar a restrição e vou cancelar. Vou afastar. Eu vou colocar a arruela de pressão. Então vou clicar novamente em Place From Contenter Center. Vou clicar aqui para mudar para DIN. Vou selecionar Spring. E vou selecionar DIN 128 e clicar em OK. E vou clicar aqui do lado, colocar a arruela. Vou selecionar aqui o tamanho 12 e vou dar OK. E vou clicar novamente para colocar a arruela. É uma só que eu quero, vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Constraint. Vou selecionar Insert. Vou clicar aqui nesta aresta da arruela. Vou aproximar aqui do impeller e clicar nesta aresta da arruela que eu coloquei. Então está aplicada a restrição. Confirmar a restrição, cancelar e vou colocar a porca agora. Vamos confirmar no PDF. Então a porca aqui é uma ISO 4034 M12. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Place From Contenter Center. Vou mudar o filtro aqui para ISO. Vou selecionar aqui Nudes, Hex Nudes. E vou pegar aqui a porca que eu quero. Então 4034. E vou dar OK. E vou clicar aqui para colocar a porca deste lado. Vou selecionar o tamanho M12, vou dar OK. Vou clicar aqui e descarregar a porca, aproximar, vou apertar ES, que é só uma porca que eu quero, vou clicar em Constraint, vou clicar em Insert, vou selecionar esta aresta da porca e vou selecionar esta aresta da arruela de pressão e vou aplicar a restrição. Vou confirmar, então está desta maneira. Ó. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer o pattern. Então vou clicar aqui em Pattern, vou selecionar os componentes, então vou clicar aqui no componente, vou selecionar os 3 componentes, vou clicar em Circular, vou clicar aqui em Circular na seta e vou pegar o eixo, então no caso aqui o eixo Y, então vou vir aqui na origem e vou dar um clique no eixo Y. Vamos voltar aqui, então o eixo Y está aqui embaixo, ó. Eu não quero esse eixo, não vai servir, está fora do centro aqui. Então vou clicar novamente aqui e vou clicar aqui na aresta da peça. Então agora foi, agora está correto, está pegando o centro da peça. Aqui são 16 unidades e o ângulo aqui é 22,5. Vou clicar aqui para retornar, então está colocado o pattern. Vou dar OK. Está feito o pattern. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 5, que é a base do motor. Ó. Então 5, Motor Base Assembly. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui, girar o cubo neste canto, mais uma vez. E vou colocar a base aqui. Ó. Então vamos clicar aqui em Place From Contenter Center, aqui na seta, colocar em Place. Vou procurar aqui a base. Então está aqui, ó, vou clicar em Open e vou colocar aqui do lado, dar um clique. Vou apertar ES, que é só uma peça que eu quero, vou clicar neste canto do cubo, vou aproximar, vou clicar em Constraint, está em Mate, eu vou selecionar esta face da peça, dar um clique, vou clicar aqui neste canto do cubo e vou selecionar a viga aqui, dar um clique nesta viga. Então está colocada a base, ó. Vou clicar em Aplicar. Eu vou clicar aqui, está em Mate, ó, eu vou clicar no furo, nesta face do furo,
e vou clicar aqui no furo da viga. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar a restrição e vou aplicar outra restrição aqui. Vou apertar ESC, vou clicar aqui no furo, na face, e vou clicar na face da viga. E vou aplicar, e vou cancelar. Então está centralizada a minha base. Ó. Se eu clicar, eu não arrasto. Eu vou clicar aqui no vazio, clicar em Home, e vou girar a minha vista aqui, deixar na posição novamente. Ó. Vou aproximar e vou salvar o meu trabalho. Agora eu vou colocar o motor. Então vamos ver aqui no PDF. Ó. Então o motor é o item 12. 12 está aqui, ó, Motor Model é um VEG 132S. E o top é a caixa de ligação elétrica, está em cima. Então este motor aqui, ó, esse item aqui. Vamos vir aqui no Inventor, vou clicar em Open. Então eu tenho o motor aqui já pronto, ó. Já está configurado o meu motor, está no Inventor já. Eu vou deixar aqui, vou cancelar. Eu vou deixar aqui. Eu tenho o IGS e tenho o motor completo IPT. Então esse IGS e o motor eu vou deixar aqui na internet, no arquivo que você está usando aí no vídeo. Vou clicar aqui em mostrar mais e vou deixar aqui as partes para você baixar, ó. Então todas as peças que precisar aí para montar que não tem no padrão, vai estar aqui para baixar. Então vai estar o motor IGS em AIGES e vai estar em IPT. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui para minimizar. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar o motor. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui para descarregar o motor. Vou apertar ESC. Eu vou girar o cubo aqui, ó, clicar neste canto do cubo. Vou aproximar aqui, vou clicar em Constrain. Está em Mate, eu vou clicar nesta face do motor. Vou girar aqui novamente o cubo neste canto e vou clicar aqui na base, no apoio do motor, ó, nesta face. Vou clicar aqui em Flush. Então girou, o motor foi lá para trás, ó, vou dar aplicar. Vou cancelar, eu vou clicar no motor e puxar para cá. Ó. Então está aplicada a primeira restrição. Eu vou clicar aqui no vazio, clicar em Home, vou clicar em Front e vou girar o motor. Ó. Então vou selecionar o motor. Vou clicar aqui em Free Rotate, vou clicar aqui deste lado aqui do ícone, ó, e vou girar meu motor. Vou deixar nesta posição, ó, mais próximo do que eu quero. Vou apertar ESC, vou clicar em Home e vou girar aqui no cubo. Ó, clicar nesta face, clicar nesta face. O motor está selecionado, então ele fez a vista em volta do motor. Ó, girou aqui o cubo em volta do motor. Eu vou clicar aqui no vazio. E vou ajustar o motor aqui no furo. Então eu vou centralizar o motor no centro aqui desta peça. Ó. Então o motor Assembly eu vou clicar em expandir. Vou clicar na origem. Vou selecionar o plano aqui, este plano. Ó. Vou dar um clique, selecionar. Vou clicar em Constrain. Está em Mate. Eu vou vir no motor, expandir o motor. E vou pegar o plano do motor, ó. Expandir e pegar o plano que eu preciso. Ó. Então este plano aqui, ó, está posicionado, ó, centralizou. Vou confirmar aplicar. Eu vou selecionar outro plano do motor, ó, então este plano, vou dar um clique e vou selecionar o plano do suporte, ó. Então neste caso o XZ aqui, ó, e dar um clique e aplicar a restrição. Ele reclama aqui que não está correta a restrição, eu vou clicar Edit a relação, vou mudar para Flush e vou dar aplicar. Então agora foi, agora aplicou a restrição. Vou cancelar e vou recolher a árvore aqui, ó. Então o motor está centralizado aqui. Vou clicar aqui o front, ó. Então está centralizado o motor do modo que eu quero, ó. Está aqui, está posicionado. Vou clicar em Home, vou girar aqui o cubo. Então está desta maneira o meu motor, ó. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 9. O item 9 é o Rear Belt Cover. Então essa tampa aqui da proteção traseira, ó. Essa tampa aqui, vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui a proteção, ó, e vou clicar em Open.
e vou colocar aqui atrás. Eu vou dar um clique aqui, vou apertar ESC. Eu vou girar o cubo aqui, clicar aqui neste canto. Eu vou aproximar a vista. Vou clicar aqui de frente, ó, para deixar aqui a vista traseira de frente. Eu tenho aqui que bater esta furação da peça com esta furação da viga, ó. Então vou clicar aqui em Free Rotate. Eu vou clicar na proteção e vou girar a peça, para deixar do jeito que eu quero, ó. Então esta furação, vou apertar ESC, ó. Então esta furação aqui está batendo com esta furação aqui, ó, mesma posição. Agora eu vou posicionar a proteção, fica mais fácil. Então vou apertar Shift, botão do meio, vou girar, vou apertar em Constraint, está em Mate, eu vou selecionar aqui girar o cubo, ó, neste canto, eu vou selecionar esta face da proteção, vou girar o cubo aqui novamente e vou selecionar esta face da viga e vou dar aplicar. Então a furação aqui ficou do lado da furação da viga, ó, está batendo, fica mais fácil assim. Vou colocar outra restrição, então vou clicar aqui nesta face do furo e vou clicar aqui na viga, no eixo. Então está posicionado, está centralizada. Vou aplicar e vou cancelar aqui. Eu vou expandir aqui a árvore da proteção e vou ligar aqui um plano para usar na restrição, ó. Então vou ligar este plano aqui, ó. Dar um clique, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Eu vou vir aqui na origem do conjunto e vou ligar o plano do conjunto, ó. Então vou afastar aqui. Então este plano aqui, ó, vou clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou aproximar, vou clicar em Constraint, vou clicar aqui em restrição angular. Eu vou selecionar este plano e vou selecionar o plano que eu liguei aqui da proteção, ó. Vou dar um clique no plano, cuidado para não pegar outra coisa, ó. Então selecionei o plano e vou entrar aqui com o ângulo, ó. Vou entrar com 47 graus e vou confirmar a direção. Então ele veio para este lado, ó. Eu vou clicar aqui e entrar com menos, ó. E vou dar Enter. Então foi para a posição que eu quero, ó. Está colocada a restrição. Vou cancelar. Então a restrição está aqui embaixo, ó. Está feita a restrição aqui. Eu vou desligar o plano, ó, visibilidade, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Clicar aqui com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou fechar aqui a origem e vou recolher aqui também. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui em Yes to All, vou clicar OK. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui a fixação aqui do mancal, ó, da chapa. Então é 14, 15, 16, 17. O 14 é um DIN 933 M10 por 40. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui no vazio. Eu vou selecionar aqui em Assembly, ó, o Place from Contenter Center. Se não estiver aqui, clique aqui na seta e selecione aqui, ó. Eu vou selecionar aqui o DIN. Vou selecionar aqui Fasteners. E vou selecionar aqui Hex Hid. Vou selecionar aqui, vamos ver o filtro aqui se está em DIN, ó, saiu de DIN, vamos colocar em DIN novamente. Então ele está Hex Hid aqui, está DIN 933 selecionado. Vou confirmar aqui e vou dar OK. Eu vou clicar aqui no vazio para colocar. Vou selecionar o tamanho, que é M10 por 40. E vou dar OK. E vou clicar aqui para colocar o parafuso novamente. Vou aproximar, vou apertar ESC, que é só um parafuso que eu preciso. Vou clicar em Constraint, vou selecionar aqui Insert e vou selecionar esta aresta do parafuso. Vou girar aqui o cubo para aparecer o mancal lá, a base, e vou clicar aqui nesta aresta do furo. Então está colocado o parafuso. Vou aplicar o Insert, eu vou clicar em ângulo, vou clicar nesta face do sextavado e vou clicar aqui nesta face da base e confirmar a direção do ângulo. Então está posicionado aqui paralelo, ó. Vou dar aplicar e vou cancelar. Eu vou girar aqui a minha vista, apertar Shift de botão do meio e vou colocar aqui a arruela de pressão e a arruela lisa aqui, ó. Então vou afastar um pouco a vista, eu vou colocar a arruela aqui do lado.
Então vou clicar aqui Place from Container Center. Vamos ver na lista do PDF. Então aqui o 14 é o parafuso, o 15 é a arruela, ó. É um ISO 709110. Vamos voltar aqui. Então vou mudar aqui o filtro para ISO. Vou selecionar o washer, clicar aqui 2 vezes e selecionar aqui o 7091 e dar OK. Vou clicar aqui do lado, descarregar a arruela. O tamanho é 10 e vou dar OK. E clicar aqui para colocar novamente, ó. É só uma arruela que eu preciso. Vou apertar ESC, vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert. Vou clicar aqui na aresta da arruela e vou clicar aqui na aresta do furo, que está o parafuso. Então está aplicada a arruela. Vou confirmar a restrição e vou dar cancelar. E vou colocar a arruela de pressão agora. Vamos ver no PDF. Ó. Então aqui a arruela de pressão é um DIN 128. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Place from Container Center. Vou clicar aqui e mudar aqui para DIN. Vou clicar em Spring, em Washer, vou clicar DIN 128 e vou dar OK. E vou colocar a arruela aqui do lado, ó, dar um clique. Vou selecionar 10 e vou dar OK. E colocar aqui novamente a arruela. Vou apertar ESC, vou aproximar, vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert e vou selecionar essa aresta. E vou selecionar a aresta aqui da arruela lisa. Então está aplicada a arruela de pressão. Vou confirmar a restrição, vou cancelar, vou afastar aqui e vou colocar a porca. Vamos ver no PDF. Então a porca é 17, ó. Então uma ISO 4034 M10. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Place from Container Center. Vou mudar aqui para ISO. Vou selecionar Nuts, Hex Nuts, vou dar 2 cliques e vou pegar aqui a 4034 e vou dar OK. Vou clicar aqui para colocar a porca. Vou selecionar o tamanho de 10 e vou dar OK e clicar aqui novamente. Vou apertar ESC, vou aproximar, vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert e vou clicar nessa aresta. E vou clicar aqui na aresta da arruela de pressão. Vou confirmar a restrição, vou clicar aqui em ângulo, vou clicar aqui no sextavado, vou girar a minha vista, apertar Shift e botão do meio e vou selecionar essa aresta aqui do sextavado e confirmar o ângulo de direção, aplicar a restrição e cancelar. Então os 4 itens estão aqui, ó. Eu vou fazer o pattern agora, então vou clicar em Home, vou girar a minha vista, vou aproximar aqui. Vou clicar em Pattern, estou em Assembly, ó. Clicar em Pattern, vou selecionar os 4 componentes, vou clicar em Retangular, vou clicar em Coluna, vou clicar primeiro nesta aresta, vamos ver no PDF, então a distância, eu vou procurar a peça aqui, ó. Então a distância está aqui, ó. Vamos aumentar, a distância aqui do centro do parafuso, ó. Então esse centro aqui que eu tenho aqui, ó, 70, 360, 70. Então a distância é 360 por 232. Vamos voltar. Então aqui é 2, aqui é 360. A direção aqui está para este lado, ó. Vou girar aqui um pouco para mostrar, ó. Então está colocando aqui a peça. E vou colocar a outra direção, ó. Vou clicar nesta aresta. Aqui é 232. E vou inverter a direção, ó. Vou clicar aqui para inverter, ó. Então foi para o lado de lá, está aqui, ó. Está colocada as peças, ó. Vou dar OK. Vou girar a minha vista para ver embaixo, ó. Então está desta maneira, ó. Está aqui, ó. Correta as porcas. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Eu vou parar o vídeo neste momento, depois eu continuo aqui na parte 2 da montagem final. Espero que você tenha gostado deste tutorial, dê um like,
Curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa inscrição é muito importante. Me ajudem. Obrigado, até o próximo.